Então vamos lá, será que exercício físico intenso pode fazer mal para o coração? Você viu aí que morreu um jovem de 20 anos quando ele corria uma meia maratona em Porto Alegre. E esse é um fato que chama muita atenção e nos faz questionar se é seguro mesmo fazer exercício em alta intensidade ou em alto volume. Esse é um assunto delicado dentro da cardiologia e, para ser preciso e tentar te passar o que existe de evidência científica, eu vou dividir este vídeo em 3 partes. Na primeira eu quero responder qual a relação do exercício físico pesado com a formação de placa de gordura no coração, nas artérias do coração. Na segunda, eu quero falar sobre as teorias e na terceira eu quero deixar a minha opinião. Então vamos lá. A gente tem observado na literatura que o exercício físico muito intenso aumenta a formação de placa de gordura, principalmente calcificada. Só para você saber, as placas calcificadas, elas normalmente são mais velhas e elas normalmente têm um risco de romper, de estourar menor, porque o infarto normalmente acontece quando essas placas rompem ou quando elas ulceram. Portanto, uma placa calcificada teria menos risco de instabilizar, de dar um infarto. Mas a quantidade de placa de gordura é sim um marcador de risco de infarto muito bem documentado na literatura. Então, atualmente nós temos esta evidência de que o exercício físico intenso ele aumenta a placa de gordura calcificada, só um detalhe que eu não falei, principalmente em homem, que a gente ainda não sabe explicar ao certo o real significado. A gente não sabe se esse aumento de placa leva necessariamente a um aumento de infarto, mas é um ponto que tem que se chamar a atenção. Eu trouxe até aqui uma imagem de um estudo recente publicado em um dos principais jornais europeus de cardiologia. Olha esse gráfico aqui interessante. Os autores analisaram a quantidade de placa calcificada e não calcificada em pacientes de acordo com a sua quantidade de exercício físico. Aqueles pacientes que são sedentários, eles acabam tendo mais placa de gordura. E isso você já sabe, o sedentarismo é um fator de risco cardiovascular. Conforme as pessoas vão fazendo exercício físico, uma caminhadinha, uma corridinha leve, uma musculação, algo que não seja tão extenuante, você já tem uma redução expressiva da quantidade de placa de gordura, o que é muito legal. Entretanto, quando a gente parte para os extremos, a gente começa a perceber um aumento paradoxal da quantidade de placa de gordura, principalmente calcificada. Então vamos para a segunda parte do vídeo, das teorias. Eu sei que isso é o que você mais quer saber, mas é o que tem menos evidência na literatura. Eu vou citar as principais teorias que tentam justificar esse paradoxo. A primeira delas é o turbilhonamento de sangue. Toda vez que você faz exercício muito intenso, você perde uma característica do vaso sanguíneo, que é o fluxo laminar. O que é isso? Dentro do vaso, a velocidade interna do sangue é mais alta do que na periferia, de tal forma que o atrito na periferia, ali em contato com a pelinha do vaso, é menor. Toda vez que a gente muda o atrito do sangue na pelinha do vaso, a gente aumenta o risco de formação de placa de gordura. Isso é muito evidenciado em bifurcação. Tanto é que aqui na divisão da carótida interna com a carótida externa é um ponto que se faz muita placa de gordura. E o exercício físico intenso acaba alterando o batimento, acelera o batimento, a pressão e o sangue passa turbilhonado. Essa pode ser uma das teorias. A segunda tem a ver com a dieta. Muitas vezes, essas pessoas que fazem exercício físico muito intenso precisam de se alimentar muito e, invariavelmente, elas comem muita gordura, muito carboidrato, acabam ingerindo uma grande quantidade de colesterol que faz mal para o coração e isso vocês já sabem. Existe uma terceira teoria por trás, que é o uso abusivo de medicações para aumentar a performance, principalmente os anabolizantes. Os anabolizantes, eles aumentam bastante o risco de infarto. E se você quer saber mais sobre isso, se inscreve no canal, que logo mais eu vou fazer um vídeo mostrando dados científicos sobre essa associação entre o uso de anabolizantes
com doença cardiovascular. Existe uma outra teoria por trás, que é do aumento do PTH, que ele pode expor a níveis aumentados de cálcio, e o duplo produto com fósforo pode fazer uma calcificação vascular. E existe uma última teoria que é sobre inflamação. Uma vez que o exercício físico intenso acaba liberando muita catecolaminas, que são as adrenalinas ali do exercício físico, acaba gerando um grande estresse oxidativo, já que a combustão interna está a milhão, e isso pode aumentar a inflamação, e a inflamação é um grande fator de risco para a formação de placa de gordura. Esse assunto é meio paradoxal, a gente sabe que o exercício físico intenso aumenta a formação de placa de gordura, mas isso não necessariamente se traduz em redução de sobrevida e infarto agudo do miocárdio. Ainda precisa-se de mais estudos para tentar entender esse paradoxo e existem alguns vieses observacionais que são intransponíveis aos desenhos do estudo e, portanto, o jogo ainda está aberto. Eu estou mostrando para você o que existe de mais atual quando eu gravo este vídeo. Agora, minha opinião. Se você é um atleta de alta performance, eu quero que saiba que fazer exercício físico intenso, treinar bastante é muito legal, faz bem, mas isso não te torna imune à doença cardiovascular. Isso pode ser um erro. Por quê? Às vezes a pessoa vai lá e treina bastante, mas ela tá nem aí para a pressão arterial dela. Quer ver algo mais comum que eu vejo no consultório, vi hoje ainda, por coincidência? A pessoa que treina bastante, faz até uma dieta ali razoável, mas tem uma história genética de colesterol aumentado. E essa pessoa, por mais que ela faça dieta, faça ali bastante atividade física, ela precisa controlar melhor o seu colesterol e ela tem um pouco de dificuldade de aceitar que às vezes ela precisa de ajuda medicamentosa, que apenas com mudança de estilo de vida, dieta e exercício físico, ela não vai conseguir atingir níveis seguros de colesterol. Portanto, se você faz muito exercício físico, é importante você passar em consulta médica e avaliar todos esses detalhes para ver se existe alguma ponta solta, alguma aresta para ser lapidada para diminuir o seu risco cardiovascular. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, você me ajuda, você mostra esse conteúdo para outras pessoas que precisam ver. Se você tem alguma dúvida, deseja fazer algum comentário, escreve aí que eu vou dar uma olhada, eventualmente a gente até aprofunda essa discussão nos comentários. Se inscreve no canal se isso fizer sentido para você e compartilhe esse vídeo para alguém que você acha que precisa de saber dessa informação. Grande abraço!